Oi, gente, hoje eu vou responder algumas perguntas que vocês me mandaram no Instagram, que eu postei uma caixinha de perguntas sobre dúvidas do intercâmbio. Então, vamos lá. Você tá em casa de família, você gostou da host family, como tá sendo a hospedagem, achei que eles são muito legais pelo vídeo. Então, bom, elas são super legais, realmente. Teve gente que perguntou, teve uma pergunta que foi como você escolheu a sua família. Eu não escolho a família nesse tipo de programa, o meu programa é o J1. Você não escolhe a família e nem o estado que você vai. Então, assim, o estado que você vai é determinado por qual família te escolhe. Então, se uma família olha o seu negócio que eu esqueci o nome, tipo, você preenche várias informações sobre você. Ah, eu quero neve. Ah, eu gosto de cachorro. Ah, eu não gosto de formigas, entendeu? Não sei. E aí várias pessoas vão ver aquele seu negócio, e aí se uma família falar, olha, eu gostei dessa pessoa, eu quero ela na minha casa, e a pessoa morar no Arizona, você vai para Arizona. Se a pessoa morar em Ohio, você vai em Ohio, entendeu? Então você não escolhe o lugar que você vai. Já tem o outro programa que é o F1, que você escolhe a sua família, você escolhe na verdade o lugar que você vai, só que é muito mais caro, muito mesmo, muito mais caro. E assim, eu não acho que vale a pena porque geralmente as pessoas que fazem o F1 elas escolhem lugares muito grandes, por exemplo, Nova York, Califórnia. E não é legal porque você acaba tendo muito contato com pessoas não nativas, então a sua chance de aprender inglês você vai evoluir, mas assim, é bem melhor quando você tá num lugar onde só vivem pessoas nativas, sabe? Uma cidade pequena. Então, eu tô numa cidade pequena. Bom, teve uma pergunta que é como será a sua rotina? Eu ainda não sei, porque eu tô aqui há 4 dias só. E eu, por enquanto, não tô com a escola, né? Não tô tendo escola. Minha escola vai começar só dia 30 de agosto. A gente tá nas férias de verão, por enquanto tá muito calor aqui. Eu tô com essa jaqueta só porque eu tô com cropped, porque eu tô com muito calor. E minha rotina tá sendo acordar cedo, porque todo dia tem alguma coisa. A minha hostess trabalha, então todo dia a gente leva ela pro trabalho. A gente toma um café assim, mas é um café muito rápido. Elas não gostam muito de tomar um café muito demorado, então é só pega uma barrinha, pega alguma coisa assim e sai. Ela toma café no carro, ela leva uma xícara e toma no carro. Eu acho isso muito engraçado. Então é uma coisa bem rápida de manhã. Eu acordo, arrumo minha cama, me troco, lavo o rosto, pego alguma barrinha de cereal, vou comendo. E depois eu fico aqui o dia inteiro. Às vezes a gente dá uma volta com os cachorros, às vezes a gente não faz nada, às vezes a gente assiste um filme, às vezes eu tiro uma soneca. Depende muito do dia. Teve uma pergunta que foi se eu estou curtindo o intercâmbio. Eu tô curtindo, sim, mas eu acho que ainda é muito cedo para falar sobre tudo isso, porque no começo do intercâmbio, eu acredito que todo mundo, se você vai para o intercâmbio e você não fica com homesick, você é muito frio e você tá de parabéns, porque é muito difícil. E eu sempre me. Homesick é quando você fica com muita saudade da sua família, você fica muito mal por isso. E assim, eu sempre imaginei que eu ia ficar com saudade da minha família, mas eu não imaginei que ia ser tanta. Tipo, é uma dor assim indescritível. É, principalmente se você tem uma pessoa que você está acostumado por muitos dias. Tipo, meu namorado, eu via ele muito. E, tipo, é uma dor assim que você não imagina que você vai ter. Eu não sou, tipo, eu sou apegada, lógico, eu amo a minha família. Mas assim, eu não sou uma pessoa, tipo, meu Deus, família, quero ficar todo dia, sabe? Eu sou normal. E eu, assim, tô sentindo uma falta indescritível, imensurável. É muito difícil. Sério, muito difícil. Por enquanto, eu tô chorando todos os dias ainda de saudade. Não consegui ficar um dia sem pensar tanto nisso. É, só de sentir o cheiro, ou de ver alguma coisa, de ver um casal na rua, ou de ver, tipo, uma mãe e filha, eu já fico meio tristinha. Então, mas é normal, sabe? A minha host mom, ela tá me ajudando muito nisso. Toda hora ela fala, você tá bem? Se você precisar de alguma coisa, você pode falar comigo. Você tá com homesick ainda? Ela fala que se você precisar de um 911, que é tipo o número da polícia aqui, então é tipo, né, se tiver uma emergência, a gente pode, eu posso falar pra ela, tipo, ah, mãe, eu preciso de um tempo indo fazer compras com você. Mãe, eu preciso ficar deitada com você na sua cama. Mãe, eu preciso de um abraço. Eu preciso que a gente vá nadar, sabe? Alguma coisa assim. E que ela vai fazer isso, ela fala isso pra mim e pras filhas dela, sabe? Então,
ela me dá bastante suporte em relação a isso. Mas, assim, é uma parte muito ruim que se você não sabe, que você não pensar, eu vou me acostumar, calma, vai dar certo, eu vou me acostumar, você vai querer ir embora, porque assim, o sentimento é que você não vai aguentar, sabe? Você fica, dá um desespero, parece que você tá sufocando nisso, e você fica, meu, falta um ano pra eu ver minha família ainda, eu acabei de chegar e eu já tô morrendo, como que eu vou aguentar todos esses meses, todos esses dias? Então é bem complicado, eu ainda tô nessa fase de adaptação. Eu sei que vai passar, mas eu ainda não posso falar que já tá tudo bem, porque eu ainda tô com muita saudade. Então todo dia eu durmo abraçada com esse bichinho com o cheiro do meu namorado. Todo dia eu olho pras fotos que eu trouxe. Bom, uma das perguntas que eu mais tive foi por onde eu fiz, por qual agência. Eu fiz pela Via Travel. Eu vou deixar o Instagram delas aqui. A Via Travel foi a primeira agência que eu entrei em contato na minha vida de intercâmbio, porque o intercâmbio é um sonho muito antigo. Eu nunca consegui realizar esse sonho todo ano, eu tentava, eu achava que eu ia conseguir no primeiro ano, no segundo ano. No nono ano eu já pesquisava sobre, eu já tipo tinha ido na Via Travel também. E eu nunca tinha dinheiro para isso, porque intercâmbio é uma coisa extremamente cara, né? Então, eu visitei uma agência no nono ano, que foi a Via Travel, mas, bom, elas me deram todo o suporte necessário, eu fiz até a prova para passar, né, que você precisa fazer uma prova em inglês para ver o seu nível de inglês. Eu passei na prova e tudo, porém eu não tinha dinheiro para pagar, então eu esqueci isso por alguns anos, eu já tinha desistido de ir pro intercâmbio e do nada isso voltou para minha vida com tudo e eu fechei com elas. Eu cotei com a CI também, que é a Central de Intercâmbio, a STB e a Via Travel, mas a Via Travel eu tenho um carinho especial por elas porque elas tentaram me ajudar muito na época que eu não tinha dinheiro para pagar o intercâmbio. E foi muito bom, porque a Via Travel foi a única agência que, tipo, não descartou nenhum intercâmbio na pandemia, porque todas as outras tiveram 70% dos intercâmbios cancelados, ou 80%, ou algum número assim, e a Via Travel não cancelou nenhum, e elas lutaram muito para conseguir mandar todo mundo pro intercâmbio, e no final elas conseguiram. Onde você está e quanto tempo? Bom, onde eu tô em Ashtabula, fala Ashtabula, nos Estados Unidos, né? E eu tô em Ohio, então, é pertinho do Canadá, umas 2 horas do Canadá. Perto de Cleveland, sabe? E por quanto tempo? Eu vou ficar aqui por um ano letivo. Então, são mais ou menos 10 meses. Eu vou voltar em junho do ano que vem, no meio de junho do ano que vem. O quanto de inglês você precisa saber? Bom, depende muito, porque assim, se você for na agência e você falar, olha, eu não sei inglês, elas vão falar, tudo bem, você vai aprender. Lógico, porque elas querem vender pra você, né? E também, realmente, sabe, você não precisa falar inglês pra você vir, você fazer um intercâmbio. Mas assim, na hora de você fazer a prova, você vai ter que ter um conhecimento. Agora que tem o Covid-19, a prova é online, então você pode colar na prova, entendeu? E outra, a prova é uma coisa muito fácil, não é nada difícil. Aliás, não é nada do que você vai usar no dia a dia, porque no dia a dia as coisas são muito mais difíceis do que numa prova facinho que eles dão, sabe? Então, assim, você vai chegar aqui, se você não falar inglês, você não vai conseguir se comunicar direito. Mas você vai aprender com o tempo, sabe? Eu conheço um monte de intercambista que não sabia falar nada de inglês e que elas saíram falando o básico, pelo menos, para se comunicar no dia a dia. Então, assim, é tranquilo, mas é melhor você dar uma estudada, porque vai ser um pouco complicado. Eu sei falar inglês e, tipo, eu não entendo tudo, eu entendo, tipo, 99% do que eles falam, mas esse 1% às vezes me faz falta. Então, tipo, é uma palavrinha que eu não entendo que faz diferença na frase ou coisa assim. Então, é bom. É bom você saber inglês sim, mas não é necessário. A agência vai te dar todo o suporte possível, independente, né, do seu nível de inglês. Mas você vai ter que passar na prova. Tipo, geralmente 80% é de acertos pra você passar, se eu não me engano. Quanto tempo de planejamento? E como eu falei, esse sonho é um sonho muito antigo e eu não tinha dinheiro pra realizar ele. Então, eu já tinha desistido do intercâmbio. Não dá pra você guardar dinheiro assim se você estiver, por exemplo, no primeiro ano do ensino médio e você quer fazer intercâmbio de high school. É muito difícil você conseguir o dinheiro até o seu high school acabar, porque é muito dinheiro. Então, o que eu fiz foi, eu sempre tive esse sonho, eu nunca tive dinheiro pra realizar ele. E era a minha última chance, porque eu tô no último ano do ensino médio. E, na verdade, eu já tava quase acabando o último ano, né? Eu comecei de novo. E
O meu pai, ele tava vendo que o tempo tava acabando, então ele conversou com a empresa dele para ele ser demitido e receber a rescisão, e com o dinheiro da rescisão ele pagou o meu intercâmbio. E graças a Deus ele arrumou outro emprego para ele poder me manter aqui, porque é caro, você tem que se manter todo mês, né? Você tem que manter a pessoa todo mês. Então, foi graças à demissão dele para me manter aqui. Tem que ter mais o dinheiro de um intercâmbio inteiro para me manter aqui, para pagar as taxas, tem muita taxa, tem muito custo adicional, sabe? Que ninguém te conta quando você vai fazer intercâmbio. Como foi para você deixar tudo por aqui e fazer o intercâmbio? Ah, foi bem difícil. Tô falando muito do meu namorado, mas é porque essa é a parte mais difícil, sinceramente, pra mim. Então, assim, foi muito difícil. A gente conversou muito sobre isso. Tiveram várias inseguranças. Com a minha mãe foi mais tranquila. Ela falou desde o começo que ela só ia ver realmente como era a rotina dela sem mim quando eu fosse, né? Porque não dá pra você saber como vão ser as coisas até elas acontecerem. Então, foi tranquila a ideia no começo, só que depois foi ficando mais difícil, assim, a gente veio que a gente ia se despedir. Eu não sabia se eu ia chorar no aeroporto ou não, mas assim que eu abracei a minha mãe, eu comecei a chorar. E quando você entra no portão de embarque, assim, a sua família tá ali, e aí você para de ver eles quando você passa pro portão de embarque, é muito difícil. A minha mãe já morou no Japão e ela me falou que quando ela deixou a família e foi pro portão de embarque, ela falou que foi uma sensação muito ruim de ela sentir que tá sozinha. E eu falei, eu vou sentir isso, mas não vai ser tanto. Mas, cara, foi exatamente isso. Eu passei pelo portão de embarque e falei, meu, o que eu tô fazendo da minha vida? Eu tô sozinha, meu Deus. Aí você olha, não tem ninguém. Tem as famílias lá, cada família indo pra um lugar e você sozinha. Então dá um desespero tremendo. Mas, assim, a preparação de vir pra cá, quando eu tava no Brasil ainda, foi muito fácil. O que foi difícil tá sendo agora, né, que eu tô sentindo muita falta da minha família, então pra você ir até que é fácil, dói um pouquinho no aeroporto, mas dói muito mais quando você chega aqui, na verdade, então é bem complicado. Demorou muito pra ficar fluente no inglês? E como conseguiu ficar fluente no inglês? Você foi fazendo curso? Na verdade, eu nunca fiz um curso de inglês, assim, eu comecei vários quando eu era pequenininha mesmo, mas assim, eu não prestava atenção, eu não queria ir pra aula, eu era pequena, sabe? Então, não me interessava, eu não aprendi nada com isso. Eu aprendi mesmo foi assistindo série, eu assisti a série e eu aprendi sozinha. E, na verdade, foi muito bom, porque eu aprendi a falar como eles realmente falam no dia a dia. Quando você estuda inglês em alguma escola ou algo do tipo, eles ensinam uma forma muito polida. Claro que eles ensinam você a falar no dia a dia também, tipo, encurtar as palavras e tudo. Mas você vai aprender realmente escutando americanos falando, ou, tipo, pessoas de outros países que falam inglês. Então, eu aprendi assim, porque eu assistia série e escutava música e eu fui aprendendo. Eu tenho muita dificuldade em exatas, mas eu tenho muita facilidade, por outro lado, de aprender línguas novas. Então, pra mim foi fácil, sabe, desse jeito mesmo e não sei, eu fui aprendendo tudo assim, sabe? E demorou muito? Não, na verdade foi super rápido, assim, é claro que você vai, a partir do momento que você decide aprender, você vai evoluir até o final da sua vida, você vai evoluir alguma coisa. Mas não foi tão difícil, mas tem gente que tem dificuldade em aprender línguas, assim como eu tenho dificuldade em outras coisas. Então depende muito. Mas pra mim não foi difícil, não foi demorado. Como conseguiu confiar para morar com pessoas que nunca tinha visto antes? Essas agências de intercâmbio, elas existem há muitos anos e elas são preparadas para selecionar bem as pessoas que vão receber o seu intercambista. O intercambista está pagando muito caro por isso, então elas precisam dar um suporte, elas precisam ser responsáveis com isso. Então, assim, você tem que confiar na sua agência. Assim que a sua agência consegue alguém pra você morar, alguma host family, eles vão te passar o contato, o e-mail, o telefone, e você vai começar a ter contato com a host family, vai fazer uma ligação de vídeo, vai conversar com elas. Então você vai criando esse tipo de confiança, mas assim, também, sabe? É por isso que tem tantas histórias de intercambista que mudou de host family, porque a host family era louca no final, entendeu? Você tem que ver, e se você não gostar da sua família, ou se sua família não for boa, você muda, você pode mudar, entendeu? Mas tem que ter motivo pra você mudar. Você vai aprender o que no intercâmbio? Eu vou fazer um ano de high school. Quando você fala sozinha, você fala em inglês pra eles entenderem ou em português?
Fala sozinha é, tipo, eu estar falando, tipo assim, as pessoas estarem me ouvindo. Porque se for assim, sim, eu falo em inglês, eles não entendem português. E quando eu falo, por exemplo, com minha mãe, ou com meu namorado, ou com meu pai eu converso em inglês, porque ele fala inglês e ele quer que eu aprenda bastante, então eu falo inglês com ele. E com o meu namorado, com a minha mãe ou com a minha família, eu falo em português. Que dia você chegou aí? Eu cheguei segunda-feira. Segunda-feira, dia 9 de agosto de 2021. Como escolho a host family, como eu falei, não sou eu que escolho a host family que me escolhe, isso determina o estado que eu vou ficar. Como é o ambiente aí? Não sei como responder isso, é tipo, é muito igual de filme mesmo, sabe? Você anda e você vê várias lojas que não tem no Brasil, então você fica chocado porque você vê isso nos filmes, ou você escuta pessoas blogueiras, eu não sei vocês, mas eu cresci vendo muito vlog de intercâmbio, de viagem para os Estados Unidos, então eu ficava tipo Dunkin' Donuts, Walgreens, coisa assim, tipo, são lojas muito famosas e que no Brasil a gente não tem, então são coisas muito de filme, sabe? E assim, às vezes eu tô andando e eu vejo um ônibus amarelo, aquele school bus, sabe? O ônibus amarelo dos filmes, e eu fico, meu Deus, eu tô num filme. As casas são exatamente iguais às de filme. Então, assim, você se sente num filme. É legal falar português na frente deles e eles não entenderem nada. É muito legal! É muito legal, cara. Tipo, eu tento não, por exemplo, se eu tô gravando algum vídeo, se eu tô sozinha em casa, mas se eu tivesse com alguém aqui, eu ia estar falando inglês provavelmente, porque eu acho meio que falta de educação você não falar você falar com as pessoas em outra língua se outra pessoa não tá te entendendo, porque parece que você tá falando dela, sabe? É um pouco de falta de educação. Mas, quando eu tô, por exemplo, ontem mesmo eu tava de videochamada com meu namorado e a minha host sister tava tentando entender o que eu tava falando. Mas eu não tenho como falar inglês com ele porque ele não fala tanta coisa em inglês. Então, assim, tem coisas que, né? E aí ela ficava super curiosa pra saber o que eu tava falando. Eu mostrei um monte de rap pra minha host sister do Brasil. Então, assim, ela não entendia nada e ela me perguntava. E é legal, sabe? Porque você fica tipo, nossa, que legal. Não sei, é só legal. Mas às vezes eu começo a falar português com eles do nada sem querer. Quando eu me distraio, quando eu esqueço, quando eu relaxo, eu começo a falar português com eles sem querer. Então, por exemplo, a gente tava assistindo um filme, acho que antes de ontem. E aí a gente tava todo mundo assim enrolado no cobertor, que a gente tava com o ar-condicionado, né? Assistindo filme. E aí eu ficava chocada com alguma coisa e em vez de falar tipo, oh my gosh, aí eu falava tipo, eita. E elas ficavam tipo, o que você tá falando? Sabe? Mas é super legal. E outra, se você quiser falar alguma coisa que você não podia falar na frente delas, você pode falar na frente delas, só que em português. É muito genial. Você sempre quis fazer intercâmbio? Sempre. Nossa, já sofri muito com a ideia de não conseguir fazer intercâmbio. Era, assim, um dos meus maiores sonhos. É um dos meus maiores sonhos, né? Foi para estudar e trabalhar ou apenas um dos dois. Quando você vai fazer esse tipo de intercâmbio que eu vou fazer, você não pode trabalhar, você não pode fazer um monte de coisa. Então, uma das regras é que você não pode trabalhar. Você escolheu o lugar que você está, a cidade, a escola, etc. Não, a gente não escolhe nada. A escola vai ser a escola mais perto do seu distrito que você mora. Então, assim, não dá pra eu morar em Ashtabula e estudar em Cleveland, porque, tipo, tem escolas mais perto. Então, assim, vai ser uma das escolas mais perto que eu vou fazer com certeza. E eu não escolho, como eu falei já. A minha irmã perguntou, se eu for, eu fico na mesma casa que você? Porque assim, eu não contei pra ninguém que eu ia fazer intercâmbio. Foram poucas as pessoas que souberam antes de acontecer. Porque por causa da pandemia eu não sabia se ia dar certo ou não. E ela nem sabia, então ela tá me perguntando isso agora. Não, não é assim, você não escolhe o estado, você não escolhe a casa de família. E se a família quiser duas intercambistas, então eu e mais alguém, talvez você podia dar a sorte de cair na mesma cidade que eu e a mesma host family de escolher. Mas assim, 99% de chance que não. Qual a idade mínima? Tem vários tipos de escola, tipo, você pode fazer o fundamental, eu acho que você pode fazer o fundamental, você pode fazer ensino médio, você pode trabalhar, você pode ser babá, você pode vir estudar por um mês, você pode vir aqui nas férias. Então, assim, depende muito. As agências geralmente têm várias opções, mas pelo tipo de programa que eu tô fazendo, você tem que estar cursando, pode ser o primeiro, ou segundo, ou terceiro ano do ensino médio, e não pode ter mais de 18 anos. Fez 18 anos, acabou o ensino médio, você tem que fazer outro programa, porque esse não dá mais. Onde você irá estudar? Numa escola chamada Geneva City
high schools, eu acho, alguma coisa assim. Vai terminar o ensino médio aí? Sim, vou terminar o ensino médio aqui. Sei que é só o começo, mas o que percebeu de muito diferente logo de cara no comportamento deles. Jeito, eu não percebi muita coisa, sabe, assim, mas uma coisa é o jeito deles falarem. Eles falam muito certinho. Tipo, óbvio que tem gírias e coisas, tipo, encurtamentos, sabe? Tipo, é... I will do it, I'll do it, sabe? Tipo, encurtamento desse tipo. Mas assim, eles falam muito certinho, sabe? Muito certinho mesmo. Eles falam coisas muito completas e palavras muito complexas o tempo todo. Complexas assim, não coisas que eu, pelo menos com a minha família, não falava tão certinho assim, sabe? Coisas assim. Qual a sensação de, tipo, você olhar para as casas e ser igualzinha nos filmes americanos? Eu, pelo menos, ficava vendo o vídeo e, tipo, uma sensação engraçada. Então, é bem engraçado mesmo, porque, sabe, você tá simplesmente vendo pessoalmente, vendo lá ao vivo tudo que você viu nos filmes e que, sabe, a gente cresceu fantasiando. Então, assim, é muito igual nos filmes, sabe? É super. Tem coisas que eu fico chocada ainda. Por exemplo, eu com a minha host mom, a gente foi no banco ontem, tudo é dentro do carro. Você não sai do carro, você passa no. Como chama? No drive-thru, sabe? Então, assim, tudo. Hoje eu fui fazer um teste de Covid, porque você precisa, né, quando você chega. E a mulher me deu, foi lá no dentro do carro, aí eu passei lá na maquininha, ela me deu os negócios e eu tive que fazer em mim mesma. E assim, nunca que eu vi e achar que isso existe. No banco, a gente foi no banco, eu vou deixar um vídeo aqui pra vocês verem. Ela aperta um botão, abre uma caixinha, pega um copinho, coloca o dinheiro dentro e coloca dentro da conta dela, no carro, assim. E o banco tá lá e a gente tá aqui e, sabe, sobe, assim. É muito engraçado essas coisas. É, as casas são iguaizinhas, então, assim, eles já me levaram pra conhecer bairros pobres aqui, que geralmente são casas que pra eles são casas pobres e, tipo, são casas lindas pra gente, sabe? São casas que, tipo, uma pessoa que tem dinheiro no Brasil teria. Algo diferente que já experimentou e gostou. Meu, eu não... Ah, já sei. Eu não sou muito chegada em arroz, porque pra mim é um carboidrato vazio, não tem nada de nutritivo, assim, é só se for arroz integral, né? Mas mesmo assim, não vejo nada demais, não vejo muita graça, não tem muito gosto. Então eu não sou muito acostumada a comer arroz nem no Brasil. Só que aqui elas comem muito arroz, porque elas malham, elas correm, etc. Então elas comem bastante arroz, né? Que é carboidrato, é energia. E aí eu sempre via que a minha host sister jogava tipo um molinho que elas chamam, sei lá o que, não lembro o nome, mas é tipo um shoyu, sabe? De comida japonesa. E aí ela falava, testa, testa, eu não quero arroz. Aí ontem eu tive vontade de pegar arroz, peguei. E ela falou, coloca esse molinho. Eu coloquei, meu, uma delícia. Pegar arroz com shoyu e misturar, não é shoyu exatamente, é uma textura mais grossa, mas o gosto é o mesmo. Meu, fica muito gostoso, cara, muda totalmente. Foi uma das coisas que eu gostei. É um molho de soja, né, que elas falam. O que não gostou até o momento. Bom, eu sou a favor da gente se vacinar. E aqui a maioria dos americanos não são, né? Em Ohio tem muita gente que não se vacinou. A minha host family não se vacinou. E a maioria dos americanos. Eu conheci ontem o primeiro americano que se vacinou. Hoje eu também conheci outra mulher, segunda mulher que se vacinou, mas ela ainda assim falou: eu não sou muito a favor de vacinas. E assim, é meio que um choque, sabe? A nossa posição política também é bem diferente. E eu, né, eu gosto muito de estudar sobre política ou coisas assim. Então é uma coisa que, assim, é uma coisa que importa pra mim. Mas, bom, eu, eu imaginava que iam ter essas divergências e tudo bem, né? Eu vou me vacinar, ela deixou me vacinar. Eles falaram que se fossem eles não se vacinariam. Coisas assim, sabe? Então, isso é uma coisa que eu fico tipo, nossa, por quê, né? Mas, enfim. Vai fazer apenas o último ano, eu penso em trabalhar também. Então, eu tava conversando sobre isso ontem com uma pessoa do Brasil. Você deixar as pessoas que você ama num país e você ir ficar por um longo, assim, tempo em outro país. Então, acho que é uma dor muito forte pra você passar por ela várias vezes ao longo da sua vida. Então, eu não pretendo. Eu gosto, eu quero morar no Brasil, cara. Eu quero, de verdade. Eu não moraria nos Estados Unidos, assim, pelo resto da minha vida. E por último, é sobre o preço. Bom, o intercâmbio é uma coisa, assim, bastante cara. Eu só consegui fazer, novamente falando, pela demissão do meu pai. Então, é bem complicado isso. Eu sei que muitas pessoas no Brasil não têm condição de pagar isso.
eu não tinha condição de pagar isso, é uma coisa surreal, sabe? É realmente um sonho bem distante para muitas pessoas. Então, não sei, eu tô falando isso antes porque eu não imaginava que era tão caro quando eu pesquisei pela primeira vez, sabe? Quando eu comecei a ter esse sonho. Um intercâmbio custa em média dentro de 40 a 45 mil reais. Eu não sei como tá o preço de 2021, mas pelo menos de 2020 era mais ou menos isso. Eu acho que ele vai aumentando ao longo dos anos, então cada vez vai aumentando um pouquinho, né? Todo ano os valores vão aumentando um pouco. Só que assim, esse é o preço do intercâmbio, porém tem os gastos a mais, que são muitos, é o preço de outro intercâmbio. Então, tem muita taxa, o Covid dificultou muito o meu intercâmbio, eu tive que ir para Porto Alegre para tirar o visto, eu tive que pagar taxa de Covid, eu tive que pagar teste PCR. Então, assim, dificultou muito e acrescentou muito mais dinheiro, mas basicamente 100 mil reais, com todas as taxas, com dinheiro que você vai ter que ter para se manter aqui, essas coisas. Então, é um dinheiro, é complicado, é bem caro fazer um intercâmbio. Quando essa coisa toda, quando essa pandemia acabar, se a gente não precisar mais fazer PCR, se a gente não precisar mais de uma taxa de Covid, que eu acho que não vai acontecer, eu acho sempre bom a gente ter isso, coisas assim, ele vai ficar um pouco mais barato se você conseguir fazer o seu visto no estado que você mora, também isso ajuda bastante, mas assim, é uns 3 mil reais a menos. Então, assim, a maior parte mesmo vai continuar sendo esse valor. E a gente nem espera, sabe? Porque você não é avisado que você vai gastar tanto. E aí, quando você vai ver, você gastou um dinheiro, assim, surreal, sabe? Então, é isso, gente. Mais pra frente, quando as minhas aulas começarem, eu vou colocar outra caixinha de perguntas no meu Instagram pra vocês me falarem qual parte da escola vocês querem ver. Eu hoje fui numa farmácia pela primeira vez, que eu não tô saindo muito, né? Eu fui na farmácia só pra tomar a vacina do Covid que eu tomei hoje. E eu fui pela primeira vez, eu fiquei encantada, cara. Tem coisas surreais. Tem sorvete Häagen-Dazs, tem, meu, tem Lindt dentro da farmácia, tem roupa, tem tudo que você imagina, tem vinho, tem umas coisas surreais que, assim, nunca, sabe? Eu sabia que as farmácias eram super legais. Tem umas maquiagens muito baratas, coisa que você paga 200 reais no Brasil é literalmente 8 dólares. Então, assim, é bem diferente. Mas é isso, gente. Beijo. Eu vou ver se eu faço um vídeo mostrando a farmácia pra vocês. Essas coisas.